Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal DG Del Green. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alexandre Kuma. Hoje eu vou estar analisando junto com vocês os jogos do dia 12 de outubro de 2022, quarta-feira. Final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Jogos da Liga dos Campeões da UEFA, é só jogão. Então, para não perder tempo, se inscreva no canal, o canal tá bombando. E dando aquela moralzinha aqui, ativando o sininho de notificações, que é muito importante para vocês receberem em primeira mão nossos vídeos assim que forem lançados no YouTube. Então tá, pessoal, sem mais delongas, bora pra vinheta. Bora com a final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, às 21 horas e 45 minutos. Primeiro jogo. Vamos analisar aqui os últimos 10 jogos do lado do Corinthians. Nós temos aqui, são 5 vitórias, 1 derrota e 4 empates. Marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. Ambas marcas aconteceu em 6 dos últimos 10. A média de gols do lado do Corinthians é 3.25 gols marcados e de 0.25 sofrido. Do lado do Flamengo nós temos aqui 5 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Marcou gols em 9 jogos dos últimos 10. Ambas marcas aconteceu 7 jogos dos últimos 10 jogos. E a média de gols do Flamengo é de 1.75 marcado e de apenas 1 sofrido. Para esse jogo aqui, e antes, nos últimos confrontos entre eles, o Corinthians só tem uma vitória, um empate. O resto tudo é vitória do Flamengo e tudo ambos marcam, pessoal. 3-1, 2-1, 5-1, 4-1, 1-1. Então assim, para esse jogo aqui, Corinthians e Flamengo, o prognóstico que eu cheguei foi o seguinte. Eu criei uma aposta dizendo assim, mais de um gol para ambos os times, tá? Tem acontecido 2 gols. Para ambos os times receberem um cartão para cada lado, tá? Um escanteio para o Flamengo e um escanteio para o Corinthians no primeiro tempo. Ficou uma odd de 1.80, ficou uma oddzinha assim, top para essa finaleira ali. Próximo jogo aqui nós temos Barcelona e Internacional, Liga dos Campeões da UEFA, Grupo C. Vamos analisar aqui no lado do Barcelona, nós temos aqui 7 vitórias, 2 derrotas e apenas 1 empate. O Barcelona vem com 8 gols marcados em 10 jogos. A média de gols do Barcelona é de 5 gols marcados e apenas 1 sofrido. Do lado da Internacional aqui nós temos 5 vitórias e 4 derrotas. Marcou gols, 5 derrotas e 5 vitórias. Marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. A média de gols do lado da Internacional é de 2 gols marcados e apenas 1 sofrido. No último jogo entre eles foi 1-0 para a Inter. Barcelona jogando em casa, né? No grupo nós temos aqui Barcelona terceiro colocado com 3 pontos. A Internacional com 6 pontos em segundo lugar aqui. Então o Barcelona não vai perder a oportunidade de estar jogando em casa e empatar com os mesmos pontos que a Internacional. Então para esse jogo aqui eu cheguei à conclusão que a vitória do Barcelona pagando 1,44. Se a gente aguardar aqueles minutos iniciais do jogo ali, pode subir para 1,50, 1,55. Ficar esperto ali para não acontecer um gol antes. Próximo jogo aqui, Atlético de Madrid, Clube Bruges, às 13 horas e 45 minutos. Nos últimos jogos do Atlético de Madrid nós temos aqui, são 4 vitórias, são 5 vitórias, 4 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 7 dos últimos 10 jogos. Ambos marcos aconteceu 5 vezes dos últimos 10 jogos. A média de gols do Atlético de Madrid é de 2 gols marcados e 1 sofrido. Já do lado do Clube Bruges aqui nós temos 8 vitórias, 2 empates. Uma média de gols marcados de 8 gols nos últimos 10 jogos. A média de gols total do Clube Bruges é de 4 gols marcados. É muito gol, pessoal. No grupo nós temos aqui o Clube Bruges líder com 9 pontos disparado. O Atlético de Madrid último colocado, mas com os mesmos 3 pontos dos outros. E para esse jogo aqui, Atlético de Madrid, Clube Bruges, eu cheguei à seguinte conclusão, pessoal. Mais de 2 gols no handicap, pagando 1.40. Acontecendo 2 gols nesse jogo aqui, volta o nosso dinheiro investido, tá? Ele é retornado. Deu 3 gols no jogo, a nossa aposta aqui da Green, tá? Próximo jogo nós temos o Rangers contra o Liverpool, às 16 horas, Grupo A.
Vamos analisar aqui os últimos jogos do Rangers. Nós temos aqui 6 vitórias e 4 derrotas. Marcou gols em 6 dos últimos 10 jogos. A média de gols do Rangers é de 1.67 gols marcados e de 1.67 sofridos. Do lado do Liverpool, nós temos aqui 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Marcou 7 vezes dos últimos 10 jogos. Ambos marcos aconteceu 7 vezes dos últimos 10 jogos também. E a média de gols é de 1 marcado e de 4 sofrido do lado do Liverpool. No grupo nós temos aqui o Liverpool em segundo colocado com 6 pontos e o Rangers em último com 0 ponto. Então assim pessoal, para esse jogo aqui, Rangers e Liverpool, eu cheguei à seguinte conclusão. Ambos marcam sim pagando 1.70, são times totalmente overs. O lado do Rangers é mais de 1.6 gols marcados. O Liverpool também tem uma média alta de gols marcados também, é de 1 fora, mas em casa é maior ainda. Então não tem para onde fugir aqui, pessoal. Próximo jogo, vitória contra o Bayern de Munique às 16 horas. Nos últimos 10 jogos do lado do Vitória, nós temos aqui, são 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Média de gols do Vitória é de 2.25 e apenas 1 sofrido. Do lado do Bayern, nós temos aqui 5 vitórias, 1 derrota e 4 empates. Marcou 9 vezes nos últimos 10 jogos. A média de gols do Bayern é de 2 gols marcados e apenas 0.5 sofrido. No grupo nós temos aqui Bayern líder com 9 pontos e o Vitória lanterna com nada, pessoal. Prognóstico para esse jogão aqui, Vitória e Bayern de Munique, é a seguinte conclusão eu cheguei, foi a vitória do Bayern pagando 1.50. Esperar aqueles minutinhos iniciais ou assim mesmo, tá de mão cheia, pegamos essa daí. Bora, próximo jogo aqui, Bayer Leverkusen e Porto, às 16 horas. Nos últimos 10 jogos do Leverkusen nós temos 3 vitórias, 5 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 6 dos últimos 10 jogos. A média de gols do lado do Leverkusen é de 2 gols marcados. Já do lado do Porto nós temos aqui 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Marcou gols em 9 vezes dos últimos 10 jogos. A média de gols do lado do Porto é de 1 gol marcado e 2 sofrido. No grupo nós temos aqui Porto, terceiro colocado com 3, e o Leverkusen também com os mesmos 3 pontos, então quem vencer vira vice-líder ali fácil. Então assim pessoal, prognóstico para Leverkusen e Porto foi a seguinte, mais de 2.5 gols pagando 1,66. São times que são ofensivos, a média de gols do lado do Leverkusen é de 2, do Porto é mais de 1. Então não tem para onde a gente fugir aqui do que mais 2.5 gols. Próximo jogo, Napoli e Ajax. Quando tem Ajax, já sabe que é jogo com gols, né? Então vamos lá. Às 13 horas e 45 minutos, grupo A, nós temos do lado do Napoli, são 8 vitórias e apenas 2 empates. Marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos. Ambos marcos aconteceu 7 vezes nos últimos 10 jogos. A média de gols do Napoli é 4 gols marcados e apenas 1 sofrido. Do lado do Ajax nós temos aqui 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Marcou gols em todos os jogos. Ambos marcos aconteceu 5 vezes nos últimos 10 jogos. A média de gols do lado do Ajax é de 1 gol marcado e de 2 sofrido. No grupo nós temos aqui o Ajax, terceiro colocado com 3 pontos. O Napoli, líder com 9 pontos, podendo se distanciar de vez de todo mundo ali. O prognóstico que eu cheguei aqui de Napoli e Ajax, pessoal, foi o seguinte. Ambos marcam pagando 1.53, a média é alta de gols, não tem pra onde a gente fugir. Tá pagando pouco aqui, ó, mais de 2.5 gols, senão a gente iria nesse. Mas o ambos marcam, ó, caiu nessa. Tottenham e Frankfurt às 16 horas, grupo D. Vamos analisar aqui os últimos jogos do Tottenham. Nós temos aqui 6 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Do lado do Frankfurt nós temos aqui 6 vitórias, 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Marcou gols em 6 dos últimos 10 jogos. A média de gols do lado do Frankfurt é de 1 gol marcado.
No grupo nós temos aqui o Frankfurt em terceiro colocado, o Tottenham também em segundo colocado com os mesmos pontos. É um jogo meio truncado esse aqui, vai ser peleia brabo, não vai ser jogo assim de muitos gols não. E o prognóstico que eu cheguei para Tottenham e Frankfurt foi menos de 3.5 gols pagando 1.50, pessoal. Não acredito que vai acontecer 4 gols nesse jogo aqui, vai ser 1-0, 1-1 com muita sorte. Bora pro próximo jogo. Sporting e Olympique de Marseille às 16 horas, grupo D. Nos últimos 10 jogos do lado do Sporting nós temos aqui 6 vitórias, 4 derrotas. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos. Ambas marcas aconteceu 4 de 10 vezes. A média de gols é de 2 gols marcados do lado do Sporting. Do lado do Olympique de Marseille nós temos aqui 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. Marcou gols também em 8 dos últimos 10 jogos. Ambos marcam, aconteceu 4 vezes nos últimos 10 jogos. A média de gols é de 1.5 gols marcados e 2 sofridos do lado do Olympique. No grupo nós temos aqui o Sporting líder com 6 pontos e o Olympique último colocado com 3, mesmo vencendo ele permanece em segundo lugar, não ultrapassa o Sporting. E para esse jogo aqui, Sport jogando em casa e Olympique de Marseille, eu cheguei à seguinte conclusão, pessoal. Eu criei uma aposta botando aqui dupla chance para o Sporting, que aconteça um gol pelo menos no jogo e mais 3 escanteios na partida, pagando 1.50. Tá assim, ó, prontinho esse bilhete. E dando aquela moral, porque finalizamos os jogos de hoje, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações aqui para estar recebendo em primeira mão os vídeos assim que forem lançados no canal. E aquele bilhetinho maroto. Nós temos aqui Barcelona mais de um gol. O jogo do Bayern mais de um gol também. O Napoli e Ajax também mais de um gol. E do Rangers contra o Liverpool também mais de um gol, pagando tudo 1,65. Esse é o nosso bilhete de hoje, pessoal. Ficamos por aqui e um abraço.